Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa maratona VUNESP, com ênfase na resolução de questões realizadas por esta banca para trabalhar melhor uma revisão para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o ano de 2022, trabalharemos hoje, na matéria de Direito Processual Penal, questões que foram cobradas nos concursos de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo em 2018, delegado da Polícia Civil do Estado de Ceará em 2015 e delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia em 2018, todas essas realizadas pela banca VUNESP. No vídeo anterior, se você não viu, sugiro que o visualize. Trabalhamos um pouco o perfil da banca, a ênfase no texto da lei, a pouca cobrança de doutrina, de jurisprudência. Hoje, entretanto, veremos algumas questões que tangenciam a doutrina, tangenciam a jurisprudência, para que o estudo da reta final fique mais completo e não limitado ao texto da legislação. Sem mais delongas, portanto, já que o perfil da banca já foi traçado, trabalharemos a primeira questão que foi cobrada no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo em 2018, que diz o seguinte: em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Como mencionado no vídeo anterior, é sempre importante trabalhar com o comando da questão, porque ele é a estrela guia para a resolução com mais rigor e detalhes da alternativa que será apreciada, considerando que isso diminui as chances de erro que é crasso no concurso público, de interpretar equivocadamente o comando do enunciado. Por vezes pede-se incorreto, correto, outras vezes exceto. Então é sempre muito importante ficar atento ao que está no comando do enunciado. A assertiva A consigna o seguinte: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 2 anos. Bom, como se disse, o artigo 322 do Código de Processo Penal estabelece que a autoridade policial tem a prerrogativa de avaliar se o indivíduo que foi conduzido à sua presença poderá ou não gozar da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, se a infração penal a ele imputada for de pena até 4 anos. Significa dizer, portanto, que acima deste patamar, a autoridade policial não pode arbitrar fiança para condicionar a liberdade do indivíduo que lhe foi apresentado. A assertiva, portanto, está incorreta por conta do prazo apresentado, do limite de pena apresentado, que não é de 2 anos, mas, na verdade, é de 4 anos, conforme o artigo 322 do Código de Processo Penal. A seguir, disponibilizarei um slide para eventual print, anotação, com os dispositivos legais que seriam necessários para a resolução dessa questão. Então, a letra A está equivocada, porque o limite é de 4 anos e não de 2 anos, como apresentado. Então, para ficar mais fácil a resolução da questão e evitar releituras, na verdade, desnecessárias, marque de plano que a questão está equivocada e passe para a seguinte. A letra B estabelece o seguinte: o delito putativo por obra do agente provocador, conhecido em doutrina como flagrante preparado, artigo 17 do Código Penal, que trata do crime possível, enunciado da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que é anterior à reforma de 1984 do Código Penal, contempla a mesma essência do crime possível, é contemplado na lei e mesmo na doutrina como espécie do chamado quase flagrante. Pessoal, o quase flagrante é uma hipótese contemplada no artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal, também trabalhado, como veremos adiante, como flagrante impróprio, situação em que o indivíduo é perseguido pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Perceba, portanto, que não tem nada a ver com o flagrante preparado, aquele em que o agente provocador trabalha todas as circunstâncias tendentes a fazer com que o outro leve efeito uma infração penal, mas antes de efetivá-la, efetua a prisão em flagrante ou impede o prosseguimento nos atos executórios. Não é, portanto, a hipótese tratada, já que delito putativo por obra do agente provocador não é sinônimo de quase flagrante, mas sim de flagrante preparado, flagrante urdido, dentre outras nomenclaturas trabalhadas pela doutrina. A assertiva, portanto, está equivocada. A letra C: para existir a prisão em flagrante nas hipóteses de perseguição, é necessário que o agente seja preso em até 24 horas após o fato.
Bom, em um concurso de delegado de polícia, a questão pode parecer bem tranquila, considerando que, como você disse, não existe prazo para efetuar prisão em flagrante no Código de Processo Penal. Entretanto, é comum, é vulgar, que as pessoas trabalhem o flagrante com prazo de 24 horas. Na verdade, o artigo 290 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 1º, deixa claras situações em que, mesmo ultrapassado este prazo de 24 horas, desde que não haja interrupção na perseguição da gente, desde que haja informações fidedignas quanto ao agente ter passado por um ou outro local, ele continua em flagrante delito. Em 2021, por exemplo, um indivíduo em um estado da federação, por desafio, fugiu do aparato policial do estado e em flagrante delito, considerando que a sua caçada não foi interrompida e geralmente em hipóteses análogas, boletins de ocorrência são gerados constantemente para que o agente permaneça em flagrante delito. Então é um mito dizer que a prisão em flagrante se limita ao prazo de 24 horas. A assertiva, portanto, é, das três analisadas até então, a mais equivocada. É errada também dizer que a prisão em flagrante exige que o agente seja preso em até 24 horas após o fato. Então, para não perdermos tempo com essa questão que, em um concurso de delegado de polícia, repito, deve ser bem tranquila considerando a dicção do Código de Processo Penal, passemos à análise da letra D. A atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante é da autoridade policial do local em que ocorrer a prisão-captura, mesmo que esta se dê em local diverso da prática do crime. Perfeito, é a assertiva correta. Hipótese muito comum, inclusive, do indivíduo praticar a infração penal em uma comarca e, em fuga do aparato policial que exerce a atribuição preventiva, geralmente a polícia militar, for alcançado em outra comarca. Neste caso, deverá ser apresentado para a autoridade policial com atribuições naquela localidade, a qual, por sua vez, após os trâmites de praxe, providenciará, se for o caso, a remoção do conduzido, autuado em flagrante, para a comarca onde ele praticou a infração penal, que será, como regra, competente para o processo e julgamento do agente, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. A questão ainda traz um aspecto interessante. Ela trata da atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Se você viu o vídeo anterior dessa maratona VUNESP, constatou uma crítica feita pela doutrina apresentada quanto atribuição e competência, que são termos que não se confundem. A autoridade policial, muito embora no âmbito do direito administrativo tenha competência, no processo penal tem atribuição. É o termo técnico, considerando que a competência diz respeito à parcela de jurisdição, que, como se diz, o delegado de polícia não possui. A VUNESP, entretanto, ora acerta em trabalhar a atribuição, ora erra ao trabalhar competência, vinculando-a ao órgão com atribuição investigativa. Certo é, entretanto, que o contexto das questões apresentadas deixa clara a sua resolução. Então, não tem maiores problemas quanto a essas nomenclaturas, embora seja crítico em doutrina. A letra D está correta, mas não deixemos de analisar a letra E, considerando que, por vezes, pode balançar o seu intelecto a respeito de qual a resposta correta. Então, chama-se flagrante impróprio a situação de prisão em que o agente é surpreendido quando acabou de cometer o delito. Pessoal, as hipóteses do artigo 302, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal são trabalhadas como de flagrante próprio. O agente está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la. Na hipótese do flagrante impróprio, capitulado no inciso 3 do referido dispositivo, o agente é perseguido logo após a prática da infração penal por qualquer pessoa, entre elas autoridade ou o próprio ofendido, em situação em que faz presumir ser ele o autor da infração penal. Perceba, portanto, que ele não é surpreendido quando acabou de cometer o delito, porque nessas circunstâncias o flagrante não seria impróprio, mas sim próprio. Então, a resposta, assertiva está equivocada, restando inequivocamente como correta a letra D, que corresponde ao comando apresentado na questão. Agora disponibilizarei rapidinho os dispositivos legais que seriam utilizados para a resolução da questão, todos contemplados no Código de Processo Penal, artigo 322, que trata da da concessão de fiança pela autoridade policial, artigo 290, quer seu caput, que cuida da atribuição
para a lavratura do auto de prisão em flagrante, quer seu parágrafo 1º, que pode ser utilizado na circunstância do prazo da prisão em flagrante, que, como se disse, não se limita às 24 horas. E o artigo 302, que cuida das 4 hipóteses de flagrante trabalhadas pelo Código de Processo Penal. Não se olvidando que em doutrina existem outros, como, por exemplo, o flagrante comprovado, o flagrante urdido, o flagrante esperado, entre outras espécies trabalhadas pela doutrina. Aqui, entretanto, como o foco é o texto da legislação, deixo de mencioná-los. Dando continuidade à resolução das questões, agora uma que foi cobrada no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará em 2015, também realizado pela VUNESP, mas mantendo a mesma dinâmica utilizada nos concursos de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, estabelece o seguinte: a competência para ação penal, caso, letra A, desconhecido o domicílio do ofendido, será estabelecida pelo local da infração. Pessoal, o concurso foi realizado em 2015. Até 2021, o Código de Processo Penal não contemplava hipótese de fixação de competência com base no domicílio do ofendido. Como se disse, em virtude de inúmeras controvérsias que tangenciaram a competência para processo e julgamento de modalidades bem peculiares de estelionato, o parágrafo 4º foi acrescentado ao artigo 70 para estabelecer que, nas circunstâncias ali descritas, a competência seria regida pelo local do domicílio da vítima, ou, quando fosse várias, por prevenção. Então, desconhecer o domicílio do ofendido não há falar em competência subsidiária pelo local onde foi praticada a infração penal. Então, a letra A está incorreta. A letra B, por sua vez, consigna que a competência seria, caso desconhecido o local da infração, estabelecida pela residência ou domicílio do réu. O Código de Processo Penal, de fato, contempla esta hipótese de desconhecimento do local da infração penal e estabelecimento da competência para processo e julgamento da infração penal praticada com base no domicílio do acusado. Se o acusado possui vários domicílios, estabelecerá a competência por prevenção. E é este o contraponto que deve ser feito com a assertiva C, que estabelece que desconhecido o domicílio do réu será estabelecida pela prevenção. Não necessariamente. Só a falar em estabelecimento da competência por prevenção nessas circunstâncias se forem vários domicílios do réu. Então, tendo o réu apenas um domicílio, será competente a comarca ou juízo da seção correspondente ao seu domicílio ou residência, quando desconhecido o local da infração penal. Então, neste contraponto da letra B com a letra C, a letra B está correta, e é a correta a ser assinalada nesta questão elaborada pela VUNESP, mas não deixemos de analisar as demais. A letra D estabelece que, se trata de ação penal privada, ficará a cargo do querelante, que pode escolher entre o local da infração e o da sua própria residência. Pessoal, novamente, o Código de Processo Penal até 2021 não estabelecia hipótese de competência com base no domicílio da vítima, ainda que se trate de ação penal privada. Tudo isso porque o artigo 73 do Código de Processo Penal, que trata da hipótese trabalhada pela assertiva, consigna que, na ação penal privada, o querelante pode optar entre o local da infração penal para ajuizar a queixa-crime ou o local da residência do querelado. Não há hipótese, portanto, de ajuizar a queixa-crime ao seu crivo com base na sua residência. Tudo isso porque, como você disse, não há essa possibilidade no Código de Processo Penal. Essa situação é trabalhada por alguns doutrinadores como foro de eleição no Código de Processo Penal. Eu particularmente não gosto muito dessa expressão, porque é mais própria e peculiar ao processo civil. Certo é, entretanto, que há quem trabalhe como foro de eleição esta hipótese do artigo 73 do Código de Processo Penal. Nesta assertiva, portanto, está equivocada, porque o querelante não pode escolher entre o local da infração e o local de sua própria residência, mesmo que se trate de queixa-crime. No slide seguinte, será visualizado que o artigo 73, como já deixei na TV, trabalha as seguintes alternativas: local da infração penal ou residência ou domicílio do querelado. Prosseguindo, se trate de crime tentado, será fixado no lugar onde deveria ter consumado a infração penal. A alternativa, para quem desconhece o assunto, até chama a atenção, levando-se em conta
o ânimo do agente de praticar a infração penal. Certo? Entretanto que, se a infração penal é consumada, a regra é o local da consumação. Se, porém, é tentada, leva-se em conta a realização do último ato de execução. Logo, não há falar na análise hipotética do local onde deveria ser consumada a infração penal, porque o Código de Processo Penal é bem enfático quando trabalha este assunto em fixar a competência com base no local da execução do último ato que o agente exteriorizou para levar a efeito a infração penal. Logo, de plano, a letra B é a assertiva correta, que deveria ser marcada, era o gabarito dessa questão, mas isso mostra a preferência pela VUNESP, como visto até agora, pelo texto da legislação. Ela consegue trabalhar de modo inteligente inúmeros dispositivos, não só com acréscimo ou supressão de expressões, mas embaralhando-as de certa forma que pode fazer o candidato mais desatento marcar uma alternativa que não corresponde àquela que está no gabarito. Então é sempre importante ter muito cuidado na análise do texto da lei numa reta final e, é claro, a identificação daquilo que a banca está apresentando quando da leitura da questão. Em seguida, disponibilizo o slide correspondente aos dispositivos que poderiam ser utilizados para a resolução das questões. Artigo 72 do Código de Processos Penais, seu parágrafo 1º, artigo 73, o artigo 70. Coloquei aqui, não na ordem do Código de Processo Penal, mas sim na ordem da resolução da questão, mas certo é que, de modo geral, dá para identificar o que a questão quis cobrar e sua correlação com o texto da legislação. Agora eu vou me colocar no canto superior da tela para trabalharmos a próxima questão, que envolve uma jurisprudência ou um conjunto de jurisprudência simulado do Supremo Tribunal Federal, quer de enunciados convencionais, quer de enunciados vinculantes emitidos pelo Pretório Excelso, cobrado no concurso delegado à Polícia Civil da Bahia em 2015. Perdão, Bahia 2018. Há um erro material aqui, porque o último concurso de delegado à Polícia Civil da Bahia realizado pela VUNESP foi em 2018, mas dá para ser desconsiderado, porque o que importa é o conteúdo da questão. De acordo com a jurisprudência simulada do Supremo Tribunal Federal, a imunidade parlamentar estende-se ao réu sem essa prerrogativa. Bom, como você disse, a imunidade parlamentar ela tem por objetivo conceder maior liberdade àquele que defende os interesses da população, notadamente daqueles que estão no Congresso Nacional, que tem uma distribuição na Constituição Federal muito mais detalhada das suas imunidades parlamentares, formais, materiais, tudo com o objetivo de conferir autonomia ao membro que integra o parlamento. Essa imunidade, portanto, é personalíssima, própria daquele que exerce o mandato e representa o povo na Câmara dos Deputados ou os Estados-membros no Senado Federal. Então não há falar em extensão ao réu dessa prerrogativa, que, como se disse, confere ao imputado, como regra, foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Por extensão, entretanto, a imunidade parlamentar aqui trabalhada pode ser dos deputados estaduais, dos vereadores, em todas essas esferas da federação, União, estados e municípios, não há falar em extensão a eventual réu sem essa prerrogativa, porque é personalíssima. A resposta, portanto, por não condizer com o enunciado da súmula 245 do Supremo Tribunal Federal, não é essa, estando incorreta a letra A. Letra B. Para requerer revisão criminal, o condenado deve recolher-se à prisão. Essa ação autônoma de impugnação que tem por objetivo rescindir uma decisão judicial transitada em julgado, ela não requer que o interessado recolha-se à prisão. É uma hipótese, inclusive, que já foi muito questionada na jurisprudência dos tribunais superiores a partir de crítica da doutrina mais garantista. Inclusive, era uma exigência também da apelação, que não mais tem lugar. O enunciado da súmula 393 do Supremo Tribunal Federal, anterior à Constituição de 1988, já estabelecia que, para requerer revisão criminal, o condenado não necessariamente deve se recolher à prisão. A questão, portanto, está equivocada. Também não deve ser aquela, por óbvio, a ser assinalada. A letra C traz o enunciado de uma súmula muito trabalhada na praxe forense, porque envolve a utilização de algemas, mas o seu inteiro teor é interessante ser compreendido porque ele é utilizado também, por exemplo,
para justificar o ingresso do aparato policial em domicílio, nas hipóteses em que os membros que promovem o ingresso, as autoridades, não dispõem de mandado judicial para o ingresso domiciliar durante o dia. Como você disse, na hipótese de flagrante delito, quer de dia, quer de noite, em situação flagrancial, é possível o ingresso domiciliar. Porém, há, indubitavelmente, que justificar esse ingresso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal muito se firmou na necessidade de se utilizar essa parte final do enunciado da súmula vinculante 11, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou terceiros, sem, contudo, necessidade de autoridade policial justificar a utilização por escrito. É justamente o que está equivocado, porque não condiz com o enunciado da súmula vinculante 11, que exige uma justificativa pormenorizada da autoridade que efetua a utilização das algemas do porquê de utilizar este instrumento que tem por objetivo conter eventual indivíduo que está sendo conduzido pela autoridade policial. E é esta mesma justificativa por escrito a posteriori que é necessária, segundo o Supremo Tribunal Federal, para justificar o ingresso domiciliar nas hipóteses de ausência de mandado judicial. Então, por todas essas razões, a letra C está equivocada, porque é imprescindível a justificação a posteriori por escrito, sob pena de responsabilidade administrativa, civil ou até mesmo criminal, a depender da circunstância. Até porque hoje é bem provável, desde que haja o elemento subjetivo especial exigido pela Lei 13.869 de 2019, a caracterização do crime de abuso de autoridade, capitulado no artigo 22 da referida legislação. Mas isso eu deixo para o professor de Direito Penal trabalhar com vocês. A letra D consigna que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, perceba, portanto, que não se tratam de diligências em andamento, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Perfeito. É o que está no enunciado da súmula vinculante 14. Ocorre, entretanto, que há, como mencionado no vídeo anterior, e na primeira questão isso também foi tangenciado, um equívoco do Supremo Tribunal Federal, apontado inclusive pelo professor Renato Brasileiro de Lima, no tocante à utilização da competência de polícia judiciária. A polícia judiciária, o delegado de polícia no processo penal, tem atribuição. Competência é uma parcela da jurisdição. Órgão com atribuição de polícia judiciária, portanto, não tem parcela de jurisdição e, por conseguinte, não há falar em competência. É a resposta a ser assinalada, considerando que reproduz o enunciado da súmula vinculante 14, mas analisemos a última assertiva a respeito da transação penal, instituto despenalizador contido no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9099 de 95 faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal. Faz alusão ao enunciado da súmula vinculante 35. A questão, da forma pela qual foi elaborada, permite que, até por uma análise lógica, chegue-se à conclusão segundo a qual esta assertiva está equivocada. Ora, se a transação penal prevista na Lei 9.099 de 95 fizesse coisa julgada material, eventual descumprimento de suas cláusulas não poderia fazer com que o Ministério Público desse continuidade à persecução penal, já que a coisa material, sobretudo aquela formada em favor do investigado, acusado, do réu no processo penal, é imutável, considerando que só há falar em revisão criminal pró-réu, nunca pró-societar. Isso significa, portanto, que, de acordo com o enunciado da súmula vinculante 35, a homologação da transação penal faz coisa julgada formal, isto é, não faz coisa julgada material. Tanto é verdade que, se o investigado deixar de cumprir as suas condições, as suas cláusulas estabelecidas no acordo com o órgão ministerial como regra, este terá a oportunidade de requisitar a instauração de inquérito policial, dar prosseguimento
a persecução penal e oferecer, quem sabe, a suspensão condicional do processo, ou, se não possível, na audiência preliminar essa resolução, deflagrar a persecução penal com o oferecimento da denúncia. Isso significa, portanto, que a assertiva está incorreta, até porque o enunciado da súmula vinculante 35 diz respeito à não formação da coisa julgada material. A resposta, dessa forma, é, de modo inequívoco, a letra D. Em seguida, os enunciados das súmulas com as devidas correções que foram utilizados nesta questão. Veja, súmula 245 da imunidade parlamentar, 393 da revisão criminal, que trata da desnecessidade de recolhimento à prisão para requerer a revisão criminal, o enunciado da súmula vinculante 11, que em sua parte final exige a justificativa por escrito da autoridade. Olha, justificada excepcionalidade por escrito. O enunciado da súmula deixa evidente a necessidade de explicitar os motivos pelos quais o indivíduo foi algemado. Enunciado da súmula vinculante 14, importantíssimo em concurso para delegado de polícia, porque trata de uma prerrogativa da defesa e, como boa parte das bancas é composta por advogados, não é incomum cobrá-lo, quer em sua literalidade, quer com a supressão de uma ou outra expressão, quer de modo indireto, valendo-se inclusive, se houver previsão no edital, da lei que regula a advocacia, 8.906 de 94, importantíssima de ser lida, porque seu artigo 7º traz as principais prerrogativas dos advogados, dentre as quais a de acompanhar o seu cliente na etapa pré-processual, notadamente quando conduzida pelo delegado de polícia, a possibilidade de apresentação de quesitos, de formulação de questões para o delegado de polícia, com o objetivo de formar sua convicção para não indiciar eventualmente seu cliente, enfim, hipóteses interessantes que, embora não seja comum no estudo para um concurso de delegado de polícia, é bom para o exercício da atividade, porque, como se diz, o advogado é indispensável à manutenção da justiça em todas as searas, merece respeito e, principalmente, as suas prerrogativas. E, por fim, anunciar a súmula vinculante 35, que trata da não formação da coisa julgada material quando da homologação do acordo de transação penal, instituto despenalizador, previsto na Lei 9.099 de 95. Voltando à posição original, agora vamos analisar uma questão que foi cobrada também no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia em 2018. Peço perdão novamente pelo equívoco do erro material quanto ao ano mencionado, confundido com o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará em 2015. Este foi em 2018. Diz o seguinte: nos termos do artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, ao autor do fato típico definido como crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles capitulados na lei em questão como as penas não ultrapassem 2 anos, cumulado ou não com multa, ou todas as contravenções penais. A questão, entretanto, trabalha especificamente com crime. Após a lavratura do termo circunstanciado, caso se comprometa a comparecer junto ao juizado especial criminal, não se imporá prisão em flagrante e automaticamente deve vir à mente, nem se exigirá fiança. Portanto, a letra E está correta. É um tema bom de ser cobrado neste concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo em 2022, considerando não necessariamente o texto da legislação, mas sim em específico a atribuição para lavrar o termo circunstancial de ocorrência contido no artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. É um tema polêmico que em 2018 começou a ser aflorado no Supremo Tribunal Federal uma divergência gigantesca quanto à autoridade responsável pela atribuição. Bom, é certo, trata-se de instrumento investigatório, portanto, de atribuição do delegado de polícia. A autoridade policial de que trata o artigo 69, similar à mesma expressão contida no artigo 4º do Código de Processo Penal, é o delegado de polícia, autoridade policial. Entretanto, em 2020, ao apreciar a ADI 3807, para quem quiser conferir, este é um julgado importante, um primeiro a rediscutir a temática envolvendo a atribuição para a lavratura do termo circunstancial de ocorrência,
chegou-se à seguinte conclusão quando da apreciação do artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Drogas. Quem deve lavrar o TCO na hipótese de porte de drogas para consumo pessoal? O texto da legislação deixa claro que a regra será que, se houver juiz de direito disponível no Juizado Especial Criminal, a atribuição para a lavratura do TCO é do juiz. Apreciando uma ação direta de inconstitucionalidade em face desse dispositivo, considerando o sistema processual penal acusatório, a necessidade da imparcialidade do juiz e sua indevida intromissão na fase pré-processual da persecução penal, com a possibilidade de macular sua convicção a respeito do caso penal que posteriormente pode lhe ser apresentado, embora seja difícil, tendo visto os inúmeros institutos despenalizadores que recaem sobre a respectiva infração penal, capitulada no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, decidiu-se o seguinte: o juiz pode lavrar o TCO. A regra, portanto, é que o juiz de direito será o responsável por lavrar esse boletim de ocorrência trabalhado pela doutrina um pouco mais robusto. Tudo isso porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, não há falar em peça investigatória. Daí porque o juiz de direito, na concepção do Pretório Celso, poderia e teria competência constitucional para lavrar o termo circunstancial de ocorrência, sem que isso fira a sua imparcialidade ou o sistema processual penal acusatório. Em 2022, apreciando lei do Estado de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão segundo a qual a Polícia Militar tem atribuição para a lavratura do termo circunstancial de ocorrência, com o mesmo fundamento. Não se trata de peça investigatória. Logo, não é de atribuição exclusiva daquele que exerce o comando das polícias investigativas ou polícias judiciárias, os delegados de polícia. Bom, trata-se de tema polêmico, a doutrina não necessariamente concorda, em sua maioria, com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas no concurso público, salvo se for perguntado a sua opinião ou as divergências a respeito do assunto, é a posição a ser seguida, porque consta em duas ações diretas de inconstitucionalidade esta posição do Supremo Tribunal Federal, então numa questão fechada não há que se discutir, será a assertiva a ser assinalada. Agora, analisando essas que foram apresentadas nessa questão no concurso da Polícia Civil da Bahia em 2018, observa-se que as 4 primeiras assertivas não condizem minimamente com a realidade da legislação criminal que trata das infrações penais de menor potencial ofensivo. Não se porá prisão em flagrante desde que primário, nada a ver, a lei não exige a primariedade do agente para que ele não seja conduzido ao cárcere quando surpreendido pela prática de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Basta que assuma o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal, ou se houver disponibilidade, embora de difícil ocorrência na praxe forense, compareça imediatamente ao GCRIM. Letra B, desde que imediatamente restitua o prejuízo da vítima, não tem a mínima lógica o agente valer-se dessa liberdade provisória com vinculação, desde que imediatamente restitua o prejuízo da vítima. Pode ser que em eventual audiência preliminar haja uma composição civil dos danos, que pode culminar, se a ação penal for privada ou pública condicionada à representação, na extinção da punibilidade do agente, com encerramento, arquivamento do termo circunstancial de ocorrência. A letra C, por sua vez, a menos que se trate de reincidente específico. Novamente, a lei não condiciona essa liberdade provisória com vinculação à primariedade, muito menos a impede quando da ocorrência de reincidência específica, até mesmo reincidência genérica. Logo, por não condizer com o artigo 69 da Lei 9.099 de 95, essas assertivas não devem ser assinaladas. Para finalizar, a letra D, mas a liberdade pode ser condicionada pela autoridade policial ao estabelecimento e à aceitação de imediata pena restritiva de direito. Pessoal, a autoridade policial, por óbvio, não tem atribuição constitucional para aplicar pena. É, inclusive, um tema trabalhado pela doutrina no tocante à transação penal, porque é uma pena acordada entre a acusação e o investigado, considerando que pena é aquela que emana da autoridade judiciária,
mas certo é que a autoridade policial não tem atribuição, competência alguma para condicionar a liberação do agente, trata-se, portanto, de uma liberdade provisória, à aceitação imediata de pena restritiva de direito. Portanto, a assertiva a ser assinalada é a letra E. Não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Cuida-se de hipótese de liberdade provisória com vinculação. O agente não vai ser conduzido ao cárcere, mas terá ou assumirá o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal. A questão nem trabalhou com a hipótese do agente imediatamente o comparecer ao juizado especial criminal, até porque isso na prática forense é basicamente impossível, considerando um acervo gigantesco de autos no juizado especial criminal e a indisponibilidade dos juízes de direito que atuam nessas unidades jurisdicionais de atender constantemente indivíduos que são conduzidos por supostos crimes ou contravenções penais. Os crimes, desde que de menor potencial ofensivo, como se disse. Agora, para fechar a resolução dessa questão, Lei 9.099 de 95, artigo 69. É importante a leitura dessa legislação a partir do artigo 60, que cuida do processo penal e regula o procedimento sumaríssimo mencionado no Código de Processo Penal e especificado na legislação extravagante de número 9.099 de 95. Dando continuidade, analisando novamente uma outra questão cobrada no concurso delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia em 2018, só corrigindo o erro. No que concerne à prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva, assinale a alternativa correta nos estritos termos legais e constitucionais. Perceba que a questão vincula o leitor ao texto da legislação, dando mais credibilidade ao que informamos. A VUNESP tem uma ênfase pelo texto da legislação, embora, por óbvio, não será aquilo que será exclusivamente a ser estudado. Letra A. Nenhuma delas tem prazo máximo estabelecido em lei. De fato, prisão em flagrante não tem prazo máximo previsto em lei. Inclusive, foi trabalhado neste vídeo a questão envolvendo ao mito de que deve ser efetuada nas 24 horas subsequentes à prática do fato. A prisão preventiva, por sua vez, também não tem prazo previsto em lei, embora com a Lei 13.964 de 2019, o artigo 316, parágrafo único, trate de uma hipótese do prazo nonagesimal que gerou polêmica no ano de 2020. Certo é, entretanto, que restou pacificado no Supremo Tribunal Federal que não se trata de prazo da prisão, mas sim para a prolação da decisão que vai reapreciar os elementos que justifiquem ou não a manutenção da prisão preventiva. E, por fim, para tornar a assertiva incorreta, que foi bem enfática, nenhuma delas tem prazo máximo estabelecido em lei, a prisão temporária, como o próprio nome deixa antever, tem prazo previsto na Lei 7.689 de 89, ao trabalhar 5 dias, prorrogável, comprovada extrema necessidade por igual período, nas infrações penais taxativamente contida no artigo 1º, inciso 3º, e na hipótese de crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30 dias, nas mesmas circunstâncias, isto é, comprovada a extrema necessidade, prorrogável por igual período. Isso significa, portanto, que a assertiva está equivocada, porque, muito embora prisão em flagrante e prisão preventiva não tenha prazo estabelecido em lei, a prisão temporária, como se diz, tem prazo previsto na legislação extravagante que a regulamenta. A letra B. A primeira pode ser realizada pela autoridade policial, violando o domicílio sem ordem judicial, a qualquer horário do dia ou da noite. Pessoal, o artigo 5º, inciso 11, traz hipóteses que excepcionam a inviolabilidade domiciliar, dentre elas o flagrante delito. Nessas circunstâncias, independente se é de dia ou de noite, a autoridade policial pode promover o ingresso, desde que haja, por óbvio, fundadas razões, analisada de acordo com parâmetros objetivos cada vez mais exigidos pela jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STJ, que vem basicamente tentando tarifar os elementos de informação necessários para que a autoridade policial ingresse no domicílio sem mandado judicial. Certo é, entretanto, que, analisando exclusivamente o texto da Constituição, chega a essa conclusão que a letra B está correta,
já que a hipótese de flagrante delito excepciona a inviolabilidade domiciliar. Isso, entretanto, não desnatura a necessidade de se analisar as demais assertivas. Antes, porém, faço um adendo. Em se tratando de mandado judicial, que é uma das hipóteses que também excepciona a inviolabilidade domiciliar, somente durante o dia, à noite, em hipótese alguma. Aliás, a doutrina trabalha com exemplos, mas em termos constitucionais é esse a regra que deve ser levada. Letra C. A segunda somente é cabível em crimes hediondos ou assemelhados, podendo durar 30 ou 60 dias. Qual que é a segunda a que está se referindo a questão? Prisão temporária, que é cabível em hipótese de crime hediondo equiparado, conforme o dispositivo da Lei 8.072 de 90, e também em infrações penais que não gozam dessa natureza hedionda ou equiparada a hedionda, tráfico, tortura e terrorismo, mas que estão contidas no artigo 1º, inciso 3º, da referida legislação, dentre as quais se insere o homicídio doloso, simples, qualificado é hediondo, mas ele, de modo genérico, está na lei que regulamenta a prisão temporária como uma das infrações penais passíveis de sua decretação. Então, a segunda somente é cabível em crimes hediondos assemelhados? Incorreta. Além disso, quando se trata de crime hediondo ou equiparado, o prazo é de 30 dias, prorrogável comprovada extrema necessidade, por igual período, 30 dias. A letra D, a segunda, prisão temporária novamente, demanda ordem judicial, perfeito, ela não pode ser efetivada sem expedição de um mandado pela autoridade judiciária competente e prévio parecer favorável do Ministério Público. Bom, a lei de fato exige que o juiz, antes de decretar a prisão temporária, na hipótese em que a representação partiu da autoridade policial, ouça o Ministério Público, que haja manifestação do órgão ministerial enquanto fiscal da lei. Ocorre, entretanto, que a opinião do membro do Ministério Público é irrelevante, porque se o juiz verificar a plausibilidade dos elementos trazidos pela autoridade policial, ele vai expedir o mandado de prisão temporária, ainda que o membro do Ministério Público discorde. Não há, portanto, uma vinculação ao parecer do Ministério Público, que pode ser favorável ou desfavorável. Isso significa, portanto, que a questão está errada nesta parte final, que faz alusão à imprescindibilidade de um parecer favorável do Ministério Público para que a ordem judicial que decrete a prisão temporária seja efetivada. Faça ressalva de que o Ministério Público também pode requerer a decretação da prisão temporária. Para finalizar, a letra E, a terceira, a prisão preventiva, pode ser decretada de ofício pelo juiz durante o inquérito policial. Pessoal, antes do advento da Lei 13.964 de 2019, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente artigos 311 e seguintes, discutia-se em doutrina a possibilidade do juiz decretar de ofício a prisão preventiva. Havia, entretanto, algo pacífico. Na fase pré-processual, o juiz, em hipótese alguma, poderia decretar a prisão preventiva de ofício. A partir, entretanto, do recebimento dos autos da prisão em flagrante ou no curso do processo penal, entendia-se que o juiz poderia, de ofício, decretar a prisão preventiva. Hoje, entretanto, é pacífico, após uma celeuma doutrinária e jurisprudencial. Em hipótese alguma, a autoridade judiciária, que deve se manter equidistante no processo penal, pode decretar de ofício a prisão preventiva, na fase pré-processual ou na fase pré-processual. É necessário uma manifestação dos legitimados para tanto, autoridade policial, Ministério Público, querelante, assistente de acusação, que são aqueles contemplados no artigo 311 do Código de Processo Penal. Letra B é a resposta efetivamente correta e passamos para a análise da última questão, cobrada também no concurso delegado à Polícia Civil do Estado da Bahia no ano de 2018. A retratação da representação, de acordo com o artigo 25 do Código de Processo Penal e do artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, respectivamente, é muito importante ter atenção ao enunciado, porque uma leitura mais afoita faz o candidato errar. E muita
muitas pessoas boas no assunto acabam escorregando por desatenção. Então, cuidado. Já indo para a resposta correta, para não alongar em demasia o nosso vídeo, a resposta correta trata, respectivamente, da inadmissibilidade da retratação, na hipótese do artigo 25 do Código de Processo Penal, quando a denúncia já foi oferecida, pois, nesse caso, ela passa a ser regida pela indisponibilidade própria do Ministério Público enquanto titular da ação penal desta natureza, isto é, pública, condicionada ou incondicionada. E na Lei Maria da Penha, a retratação é possível até o recebimento da inicial acusatória, um procedimento específico contido no artigo 16, em que o juiz designará uma audiência para verificar a manifestação de vontade da ofendida em retratar-se da representação concedida, para que o membro do Ministério Público procedesse à persecução penal contra o agressor ou agressora que incorreu em uma das hipóteses de violência doméstica ou familiar contra a mulher prevista na referida legislação. Então, é admitida em ambas hipóteses, porém, é inadmitida na primeira hipótese, admitida na segunda, nesta última, entretanto, com a peculiaridade que destoa da normalidade. A letra, portanto, correta é a E. É inadmitida depois de oferecida a denúncia, artigo 25 do Código de Processo Penal, só será admitida perante o juiz antes do recebimento da denúncia, no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Aqui, a importância do respectivamente, porque uma leitura mais desatenta faz o candidato escorregar nas assertivas A, B, C, D, por fazer confusão mental a respeito daquilo que está sendo exigido pela questão apresentada. Então, finalizando, está aqui, Código de Processo Penal e Lei 11.340 de 2006, artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, Código de Processo Penal, e em um dispositivo que trata do assunto de modo diferente, nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido de que trata esta lei, Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação. A lei aqui é criticada pela doutrina, na verdade o legislador, porque não é renúncia, é retratação, perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Pessoal, encerramos aqui a nossa Maratona VUNESP, nessa rodada número 2 das questões de processo penal. Tentamos trabalhar da forma mais detalhada possível cada uma das questões cobradas nos concursos de delegado da Polícia Civil de São Paulo, 18, Bahia, 18 e Ceará, 2015, com o seguinte objetivo: que vocês cheguem forte, firme, neste concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no ano de 2018. Perdão, no ano de 2022. Espero que tenham gostado e até a próxima.